Boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o Senhor, juntos, separados fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, com o mesmo amor, com a mesma motivação. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês para esse tempo de adoração. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós vamos dar aqueles nossos recados tradicionais. Se você ainda não é assinante do nosso canal, pedimos que você o assine, que você marque lá o sininho para você receber os nossos comunicados, já que nós não produzimos apenas o nosso culto dominical, nós temos muitos outros conteúdos que você vai receber, inclusive as nossas devocionais diárias. Pedimos também que você compartilhe o nosso link, o link dessa transmissão, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, que é uma das ferramentas mais úteis para nós alcançarmos cada vez mais pessoas. Nós queremos que você faça isso para que mais irmãos e mais amigos ouçam a mensagem que nós temos a transmitir, a mensagem do Evangelho. Então, dados esses recados iniciais, quero convidar você agora a 1 minuto de preparação para esse tempo de adoração. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e que use cada momento desta nossa singela reunião para nos abençoar e, acima de tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, eu te agradeço porque nós agora nos unimos para esse tempo de adoração. Te agradecemos por esta ferramenta que nos permite estar juntos, apesar de distantes fisicamente. Eu te agradeço porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa nesse momento. E eu te peço em nome de Jesus que nós agora, no mesmo espírito, te adoremos com todo o nosso coração, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa cada lar que agora se une a nós nesse tempo de adoração e que todos nós sejamos tocados pela presença e pela palavra do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidar você a começar esse tempo de adoração com uma leitura. A leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, onde o escritor sagrado escreveu assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como é bom saber que o Senhor preparou para nós uma herança tão extraordinária, uma herança incorruptível, por causa e através da ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você a participar desse momento de adoração. Nós vamos louvar o Senhor. Se você quiser participar aí cantando na sua casa, faça isso. E juntos nós vamos adorar o Senhor com essa canção que fala sobre o Cordeiro Santo, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Toda terra, toda língua cantará, aleluia, ao Rei dos Reis. Todos os povos, raças te adorarão, aleluia, o Rei venceu. Em uma voz o universo se unirá, melodias e acordes soarão, os joelhos
se dobrarão ante o Rei. Cantaremos sem cessar. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins e os 24 anciãos. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins, aleluia. Seu nome santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Toda terra, toda língua cantará aleluia ao Rei dos Reis. Todos os povos, raças te adorarão aleluia, o Rei venceu. Numa voz o universo se unirá, melodias e acordes soarão, os joelhos se dobrarão ante o Rei. Cantaremos sem cessar. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins e os 24 anciãos. Anjos cantam com os homens, tu és Rei. Arcanjos, querubins, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus, soberano é o Verbo vivo. Santo é o Messias de Deus, exaltado seja o seu nome. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como é bom adorar o Senhor e saber que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio nos dar a vida eterna. Antes de continuar esse tempo de adoração, eu queria dar um recado para todos os irmãos. Nós agora estamos no nosso culto totalmente online. O Conselho da Igreja, juntamente com o Ministério de Música, decidiu suspender aquele modelo que nós estávamos fazendo porque os irmãos estavam vindo à igreja para fazer a transmissão. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil e nós entendemos que seria o melhor para todos nós, para os irmãos que estão colaborando, que nós tivéssemos esse tempo para estarmos juntos, mas cada um na sua casa, cuidando da sua saúde. E nós queremos mesmo, meus irmãos, que todos nós tenhamos muito cuidado nessa hora. E o Conselho da Igreja decidiu fazer assim, pensando no bem de todos. Nós, apesar de estarmos separados, estamos no mesmo espírito, então nós entendemos que estamos aqui adorando o Senhor. E eu quero convidar você a continuar adorando o Senhor. Agora, eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, onde o Evangelho registra as seguintes palavras de Jesus Cristo.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Como é bom nós sabermos que Jesus Cristo nos conhece. Como é bom saber que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos tem em suas poderosas mãos. Por causa dessa palavra de Jesus Cristo é que nós temos a segurança e a paz, mesmo nos momentos mais difíceis. E é por causa dessa palavra que nós também podemos orar, podemos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que estenda sua mão poderosa sobre nós. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Nós temos orado nesses últimos dias por uma grande lista de irmãos e amigos que estão se tratando, que estão internados, alguns num estado grave, outros se recuperando. E mesmo por aqueles que nós não conhecemos, nós podemos interceder e devemos interceder pelas nossas autoridades, para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Então eu quero convidar você aí na sua casa a reservar os próximos instantes para um tempo de intercessão. E depois de um tempo eu vou orar e logo depois dessa oração nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção que nos lembra que o Senhor é a nossa rocha inabalável. Nele nós temos segurança. Ele está com nossa vida em suas poderosas mãos. Então vamos orar e depois nós vamos louvar o Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus que tem tudo em suas mãos, a nossa vida, o nosso destino, a nossa vida, a nossa saúde. Deus de amor que enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Nessa hora, ó Deus, nós nos unimos para clamar ao Senhor. Clamar em favor de tantas pessoas que estão enfermas, tantos, ó Deus, que estão nos hospitais, tantos que estão enlutados, tantos que estão desanimados. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de todas aquelas vidas pelas quais nós temos orado nesses últimos dias. E também por outras tantas que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece, e que o Senhor sabe a angústia, a luta, a tristeza. Também queremos interceder por aqueles que estão trabalhando para cuidar da saúde de tantos enfermos. Que o Senhor, ó Pai, renove suas forças, que o Senhor guarde sua saúde, guarde sua vida. Queremos também suplicar pelas nossas autoridades, ó Deus. Tem misericórdia de nós, que muitas vezes nos sentimos como ovelhas sem pastor, como um povo sem governo, sem direção. Meu Deus, dobra o coração daqueles que têm a responsabilidade de cuidar, de velar, de tomar as providências necessárias para que haja o melhor atendimento e haja o socorro para todos. Mas, ó Deus, ainda que nós tenhamos todos os recursos, toda a nossa esperança e confiança está no Senhor, porque nós cremos que toda cura é o Senhor quem dá, seja pela mão dos médicos e dos tratamentos, ou seja de maneira extraordinária, poderosa. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder para restaurar os enfermos, os abatidos, para consolar os entristecidos, e nós pedimos que o Senhor faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor visite o seu povo, visite cada lar, visite aqueles que sofrem, visite, ó Pai, aqueles que estão desanimados. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia das nossas famílias, estende a sua mão sobre nós. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Meu Rei, rocha inabalável, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Doce Cristo, o princípio, o Amém. Sobre a morte, em glória ressurgiu. Eu sou dele e ele é meu também. Meu Rei, rocha inabalável, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis, que toda a terra e todo ser rendam glória. Que em todo o céu os anjos o adorem, que toda língua cante em alta voz. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus, porque Ele nos deu um Salvador que é a nossa rocha inabalável. E porque Jesus é a nossa rocha inabalável, nós podemos ter esperança. E esperança é exatamente o tema dessa série que nós estamos compartilhando com você. E hoje nós vamos continuar essa série, falando da esperança real. Eu tenho certeza que não há um momento mais apropriado para falar de esperança do que esses dias que nós estamos vivendo. Então eu queria convidar você à meditação nessa tarde no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos meditar em um texto que é muito conhecido de todos os irmãos. Eu vou ler aqui para a nossa introdução apenas 2 versículos. É o relato acerca da ressurreição de Lázaro. Eu sei que você já ouviu inúmeras mensagens nesse texto, eu mesmo já preguei algumas vezes nele, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra para compartilhar com vocês essa semana. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer mesmo nos animar, nos consolar e nos dar uma esperança real, uma esperança gloriosa. Então eu quero ler o versículo 25 e o versículo 26, onde Jesus disse o seguinte para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra é viva e eu te peço que agora ela nos vivifique. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, exatamente no dia 21 de março de 1556, aconteceu um fato que fala muito de uma esperança real. A execução de Thomas Cranmer. Thomas Cranmer era um arcebispo da Inglaterra, foi um dos principais influenciadores da reforma inglesa, sob o governo de Henrique VIII e depois do seu filho Eduardo VI. Mas logo depois da morte de Eduardo VI, a Maria, apelidada de Maria Sanguinária, que era contra a reforma, porque era católica como a sua mãe, que era espanhola, assumiu o trono. E tendo assumido o trono, começou um período de perseguição àqueles reformadores. Thomas Cranmer foi preso. Depois de quase 2 anos preso, Thomas Cranmer estava abatido, desanimado. E ele fez algo do que ele se arrependeu amargamente. Ele assinou uma retratação, voltando atrás em algumas posições que ele tinha abraçado como um reformador, mas o seu intuito era apenas preservar a sua vida. Mas, passado um tempo, não houve clemência. Ele foi condenado à morte. No dia em que ele deveria ser executado, exatamente no dia 21 de março, como hoje, ele foi desafiado pelas autoridades a se retratar, a pedir perdão por suas posições. E o que Thomas Cranmer fez foi inesperado. Ao invés de aproveitar aquela oportunidade para preservar sua vida, ele disse categoricamente que o único arrependimento que ele tinha era de ter assinado aquele termo há um tempo atrás em que ele voltou atrás acerca de posições muito sérias que ele havia abraçado. Por causa disso, foi ordenado que a fogueira fosse acesa para queimá-lo vivo. John Foxe, no livro dos Mártires, conta que, naquela hora, Thomas Cranmer estendeu a sua mão em direção às chamas, dizendo que ele queria que a primeira parte do corpo dele que fosse queimada seria a sua mão, que assinou aquele termo de retratação do qual ele se arrependia amargamente e pedia perdão ao Senhor. Thomas Cranmer morreu naquele dia. É extraordinário, irmãos, pensar como alguém pode enfrentar a morte com tanta coragem. Como alguém pode se entregar assim. Só pode fazer isso uma pessoa que tem uma esperança real, uma esperança viva, uma esperança que não está fundamentada na simples preservação da vida, mas que está tão segura, que está pronta para enfrentar a morte. Certamente Thomas Cranmer tinha aquela mesma esperança de que Paulo, ou melhor, do que Pedro falou no texto que nós lemos. Aquela esperança cheia de glória, aquela esperança
que é imarcessível, aquela esperança que Deus tem preparado para nós. Diante daquela realidade terrível, a sua própria morte, foi essa esperança que deu forças àquele servo de Deus. Diante de todas as limitações que a nossa vida enfrenta, é essa esperança que nos dá forças para seguir em frente. Diante do mal que nos rodeia, diante da dor, diante de todas as adversidades, somente uma esperança, sim, vai permanecer no nosso coração e vai permitir que você siga em frente. Mas é no meio de toda incerteza que somos chamados a viver de fato uma esperança real. É na hora mais escura da nossa vida que nós somos desafiados a continuar confiando. É quando todos ao nosso redor já se desesperaram que nós, que somos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos nos levantar como uma voz que anuncia que ainda há esperança, que ainda há uma possibilidade e uma oportunidade, mesmo que tudo ao redor grite que não é possível. É no momento de terror, é na noite mais escura da alma que a luz de Cristo deve brilhar intensamente e iluminar os nossos olhos e os nossos corações com a promessa que Cristo fez de nos dar a vida eterna. É quando as esperanças terrenas se esvaem que nós devemos manter o nosso olhar fixo na glória do nosso Deus, que não mente, que não nos decepciona. Mas a pergunta que você deve se fazer, e todos nós nos fazemos quando estamos enfrentando um momento de dificuldade, é como ter essa esperança. É aí, meu querido, que você precisa fixar o seu olhar na Escritura Sagrada. É aí que a Escritura Sagrada precisa falar mais alto ao seu coração, e é aí que esse texto que nós acabamos de ler e todo esse contexto do capítulo 11 de João vai fazer diferença na nossa vida. João escreveu o seu evangelho com um objetivo muito claro. Ele não estava preocupado com a cronologia. Como eu disse na mensagem passada, os evangelhos não são biografias. Os evangelhos são relatos acerca da vida de Jesus e dos ensinos de Jesus que têm o objetivo de revelar quem ele é. E João, de maneira muito clara, diz que tudo que ele escreveu tinha o objetivo claro de mostrar que Jesus é o Cristo e de promover a fé no coração dos seus leitores. João escolheu 7 milagres que Jesus fez e ele chamou estes milagres de sinais e ele os dispôs num crescente de tal maneira que o último desses 7 sinais é exatamente o que está relatado aqui no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, porque é exatamente o sinal que Cristo fez que aponta de maneira mais evidente para o alvo final do seu ministério, que é nos dar a vida eterna, que é vencer a morte. Por isso, Jesus Cristo disse para Marta, no texto que nós lemos, que se ela cresce e que todos aqueles que creem não morrerão eternamente. E ainda que morra, viverá. É claro, meu querido, que essa vitória sobre a morte de que Jesus Cristo fala não é aplicada imediatamente. Nós temos uma promessa, a promessa de ressurreição, que foi demonstrada verdadeira nesta obra maravilhosa de Jesus Cristo, trazendo Lázaro de entre os mortos. Essa vitória de que Jesus Cristo fala sobre a morte é declarada e é recebida agora, mas ela se consuma quando Jesus Cristo voltar. Nós não podemos esquecer que nós ainda vivemos em um mundo condenado, um mundo sob a disciplina de Deus por causa do pecado. Nós então caminhamos pela esperança. Não a esperança que os nossos olhos veem, porque o que os nossos olhos veem não é esperança, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos. A vitória é aqui exposta de maneira clara. Jesus tem a palavra que vence a morte. Quando ele diz a morte retrocede. A vitória sobre a morte, então, é a força que renova a nossa esperança e que nos permite seguir em frente, mesmo que seja sob uma intensa dor. Como o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, se esta casa, o nosso corpo, se desfizer,
nós temos uma casa preparada por Deus nos céus, uma vida perene. A vitória é a nossa alegria nos dias de dor, nos dias de luto, porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo, ou seja, crendo nele, confiando nele, estão com ele, estão com Cristo. Passaram da morte para a vida. Mas eu quero lembrar a você que o objetivo desse milagre é declarado de maneira categórica por Jesus Cristo nos primeiros versículos do capítulo 11 do Evangelho de João. Lá no capítulo 11, no versículo 3, Jesus diz assim, que aquela doença, aquele estado de coisas, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Versículo 3 registra as seguintes palavras de Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Os discípulos não entenderam bem o que Jesus estava falando. Jesus precisou declarar a eles que Lázaro havia morrido. Mas Jesus também disse que se alegrava por não ter estado lá antes que Lázaro morresse, para que os seus discípulos pudessem crer nele. Então, pense bem, a ressurreição de Lázaro foi um sinal para que Cristo fosse glorificado. Ser glorificado significa ser honrado, ser magnificado, ser exaltado. Jesus ressuscitou Lázaro para que os seus discípulos reconhecessem a sua identidade divina, para que os seus discípulos crescem nele e depositassem nele a sua esperança. Então, esse milagre não foi registrado na Escritura Sagrada para ensinar a você como você pode receber um milagre. Não foi registrado para você saber qual é o caminho da vitória, nem foi registrado para você entender quais são os obstáculos para que você receba milagres das mãos do Senhor. Não, este milagre foi registrado. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro para que você e eu crescêssemos nele, para que você e eu soubéssemos que ele pode dar vida, para que ele fosse exaltado como ele é digno de ser exaltado, como o autor da vida, o sustentador da vida e aquele que vence a morte. Então, eu queria convidar você a meditar nessa tarde sobre essa esperança gloriosa que nós temos através de Cristo Jesus. A esperança real é também uma esperança gloriosa. Uma esperança que enche o nosso coração para que Cristo seja glorificado. Ela é uma esperança que cumpre a agenda do Senhor na sua vida. Por isso ela é gloriosa. Lá no versículo 6 do capítulo 11, o texto sagrado diz assim: quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então ordenou Jesus, no versículo 39, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu li esses 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 39, para que você entenda uma verdade. Jesus recebeu o recado que o seu amigo amado Lázaro estava doente, e Jesus permaneceu 2 dias onde ele estava. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E uma verdade extraordinária que eu aprendo aqui e quero compartilhar com você é que a esperança que Cristo nos dá não cumpre a nossa agenda, mas cumpre a agenda dele. Porque o objetivo da intervenção dele na nossa vida, da esperança que ele nos dá, não é somente que nós tenhamos o que desejamos, mas é que Cristo seja glorificado. E se você crê em Jesus Cristo, você sabe que o cronograma de Cristo é perfeito. Ele não chega atrasado. É interessante que os discípulos começam a conversar e eles não estão entendendo exatamente o que é que Jesus Cristo está dizendo, mas Jesus deixa muito claro que ele se alegrava porque não estava no lugar em que Lázaro estava doente quando ele morreu, porque o que Cristo queria era que os discípulos crescem.
Sabe? E eu queria que você entendesse o seguinte, que essa esperança que Cristo dá deve fazer você almejar e buscar a glória de Jesus Cristo. Eu sei que nós queremos ser confortados, nós queremos vencer as lutas da vida, nós queremos vencer as enfermidades, mas nós não podemos nos esquecer que tudo que Deus faz na nossa vida tem um objetivo, e o objetivo maior de tudo é que o nome de Jesus Cristo seja honrado, seja glorificado, que ele seja conhecido para que outras pessoas cheguem ao conhecimento dessa graça salvadora. Sabe? Eu quero convidar você, diante deste fato, a confiar que a glória que Cristo quer que você reconheça inclui você na agenda dele. Quero convidar você a confiar que Jesus Cristo sabe exatamente do que você precisa e quando você precisa. E quero convidar você a glorificar a Jesus Cristo, a reconhecer o seu poder, a sua majestade, a sua bondade, mesmo que as ações dele não sigam o seu cronograma, o seu programa, o seu projeto, o seu desejo, o seu anseio. Quero convidar você a descansar neste cronograma de Deus, nesta agenda de Jesus Cristo. Quero convidar você a saber que quando o Senhor não faz o que você espera, na hora que você espera, não significa que ele não ama você, que ele esqueceu você, que ele não está cuidando de você, mas que ele está agindo de tal maneira que você seja transformado na pessoa que ele quer que você seja. E que outras pessoas, através de você, também o conheçam e o glorifiquem. Que você descanse nessa verdade. Essa esperança gloriosa me diz e diz para você: o Senhor age no tempo certo. Uma segunda verdade que eu queria destacar aqui nesse texto é que essa esperança gloriosa é uma esperança que vai além da sua expectativa. No versículo 14, Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos, que não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo: Lázaro morreu. E Jesus Cristo acrescenta: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas nós vamos ter com ele. Sabe, irmãos, essa é uma declaração surpreendente e ao mesmo tempo desafiadora. A morte de Lázaro tem um objetivo claro: promover a fé. A fé em Cristo é necessária porque ela glorifica o Pai, porque ela traz esperança para o seu coração. Ao mesmo tempo que essas palavras de Jesus Cristo nos fazem entender que o Senhor nos dá uma esperança gloriosa, porque aquilo que Cristo faz em nós e por nós é maior do que o que nós esperamos que Ele faça. Sabe, irmãos, eu fico pensando às vezes que se o Senhor fizesse por nós apenas aquilo que nós pedimos, nós teríamos tão pouco, porque nós queremos coisas tão pequenas, tão banais. Só para você ter uma ideia, você muitas vezes quer o alívio de uma dor circunstancial, mas Jesus quer que você veja a glória de Deus, quer que você veja o poder de Deus, a bondade de Deus. Marta e Maria, como nós veremos daqui a pouco, queriam que Jesus Cristo curasse o seu irmão, mas Jesus Cristo queria mais. Queria que elas reconhecessem que Ele é o autor e consumador da vida. Se você é frustrado porque Deus não faz o que você espera, você pode confiar nele, porque Ele tem alvos maiores e melhores para você. Ele quer o melhor, e é claro que o melhor não significa exatamente o que parece a você que é melhor, mas aquilo que cumpre o propósito dele na sua vida. Você, olhando para esse texto, precisa aprender a distinguir o que é expectativa daquilo que é esperança. Eu já fiz essa distinção algumas vezes aqui na igreja e eu gosto sempre de me lembrar disso para que eu mesmo não me sinta frustrado. Expectativa é aquilo que eu desejo a respeito de uma circunstância. Esperança é aquilo de que eu posso ter certeza porque é baseado na promessa de Deus. O problema é que nós nos deixamos dominar por nossas expectativas e nos esquecemos das esperanças que Deus nos dá. Por exemplo,
no momento de enfermidade, nós temos a expectativa da cura. E é claro, nós queremos viver, mas muitas vezes por causa dessa expectativa que não se consuma, nós esquecemos a esperança da vida eterna. Marta e Maria queriam que Jesus Cristo curasse o seu irmão, mas Jesus Cristo queria mais do que isso. Como ele sempre quer mais do que isso. Ele sempre quer mais, quer o melhor. Ele quer que você experimente essa esperança gloriosa. Ele quer que você experimente essa esperança que te dá mais do que você espera, que faz mais do que você pede, faz mais do que você crê. Então, quero convidar você a deixar a sua vida nas mãos do Senhor, a confiar nele, a descansar, porque ele sabe o que está fazendo. Quero também convidar você a ampliar suas expectativas, abraçando esperanças verdadeiras e não se deixar enganar por apenas aquilo que você deseja. Muitos dos nossos desejos são legítimos, são louváveis, mas o Senhor não está necessariamente comprometido em suprir os nossos desejos. Ele está comprometido com as promessas que Ele fez. O Senhor não prometeu-nos uma vida perene nesta terra, mas Ele nos prometeu a vitória sobre a morte. Essa esperança é gloriosa porque ela nos revela um Deus que se solidariza conosco na nossa dor. Diz o texto que Jesus Cristo foi com Marta para o lugar do sepulcro e ali ele se juntou com Maria. E no versículo 33, o texto diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. 2 momentos em que o escritor sagrado revela esta faceta tão humana de Jesus Cristo. Ele se angustia, ele se agita e ele chora. É interessante, meus irmãos, observar que a dor nos iguala. Se você ler no Evangelho de Lucas a história de Marta e Maria, você vai ver que elas eram mulheres com temperamentos bem diferentes, né? Marta era uma mulher agitada, interessada em ser uma boa anfitriã. Maria era aquela mulher mais serena, que estava mais interessada em ouvir Jesus Cristo falar. Mas agora, diante da dor, diante da perda do seu irmão, ambas estão na mesma situação. E é curioso, se você tiver o cuidado de ler o texto novamente, você vai ver que ambas, tanto Marta quanto Maria, disseram para Jesus a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, irmãos, a vida é assim. Muitas vezes nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos até inabaláveis, mas quando a dor bate na nossa porta, nós descobrimos que nós somos tão frágeis como quaisquer pessoas. E é exatamente nessa hora que saber que nós servimos a um Salvador que é humano, que é tão humano como nós, apesar de também ser divino, que conhece a nossa dor, que passou pelas mesmas dores que nós passamos e que se solidariza conosco e que entende a nossa dor. Isso, meu querido, me enche de uma esperança gloriosa, porque o meu Deus se comove comigo, com a minha dor. O meu Deus conhece as minhas angústias, as minhas aflições. Ele está interessado naquilo que eu sofro, naquilo que eu passo. Ele não está indiferente. O nosso Deus não é um ser impassível que está distante de nós. Jesus chorou porque ele era homem, e ele é homem, e ele conhece a nossa dor, e como diz o autor da carta aos Hebreus, ele pode nos socorrer. Jesus Cristo se solidariza conosco, e essa solidariedade é a garantia de que ele nos consolará, que ele nos fortalecerá. Sabe, ao chorar com Maria que tem o mesmo desejo, a mesma dor, a mesma angústia que Marta, aquele anelo por um alívio momentâneo, Jesus Cristo me diz que Ele quer fazer-me olhar para algo que é maior, para o que é eterno.
Por isso ele não foi socorrer o seu amigo que estava doente, mas ele foi levantá-lo dos mortos, para que você e eu, para que Marta, Maria e os discípulos e todas as pessoas ali ao redor soubessem quem ele é e soubessem o tipo de esperança que ele dá. Porque a esperança gloriosa é aquela que é produzida por um Deus que se importa e que tem o poder de mudar a história da nossa vida. Sabe, as pessoas podem não se importar com a sua dor, as pessoas podem não entender a sua dor, as pessoas podem até tripudiar da sua dor, como fizeram com Jesus. A multidão que estava ali ao redor, quando o viram chorar, disseram, mas ele que fez tantas curas, não podia ter curado o seu amigo antes que ele morresse? Por que agora ele está chorando? Ah, meus irmãos, como é bom saber que Jesus chorou. Porque ao chorar, ele mostra que entende a nossa dor. Por isso o autor de Hebreus, como eu já citei, lá no capítulo 4, no versículo 15, diz assim, eu quero ler para você. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como nós temos um sacerdote que conhece a nossa dor, nós podemos nos achegar a ele. Nós podemos ir até ele, até o trono da graça, onde ele está sentado com todo o poder, e nós podemos receber a misericórdia dele, e nós podemos achar graça e socorro quando é necessário. Quando você chora, você não chora sozinho. O Senhor, o Salvador, chora com você. Quando você clama, ele ouve o seu clamor. Quando você derrama sua alma diante dele, ele se coloca ao seu lado. Por isso essa esperança é gloriosa. Mas eu quero continuar. Essa esperança é gloriosa porque ela desafia você, a fé e a ação. 2 textos que eu quero ler. Primeiro, verso 39, onde Jesus Cristo, diante do sepulcro, disse assim, tirai a pedra. E depois, no versículo 44, Jesus, tendo ressuscitado Lázaro, ordenou para as pessoas, desatai-o e deixai-o ir. Eu já preguei uma série de mensagens aqui na nossa igreja com o título esperançar, um verbo que a gente usa pouco. Muitas vezes nós apenas temos esperança, mas nós podemos mais, nós devemos esperançar. Esperançar é animar-se, é estimular-se, é agir. Muitas vezes ter esperança é para muitas pessoas apenas cruzar os braços e esperar que algo aconteça. Mas esperançar é tomar para si as promessas que Deus faz e seguir em frente. Eu creio que a atitude de Jesus Cristo mandando que os homens tirassem a pedra e depois mandando que os homens desatassem Lázaro, muito provavelmente Lázaro estivesse enrolado nos lençóis, como era costume fazer quando se sepultavam os mortos, era que Jesus Cristo queria que você entendesse que a esperança gloriosa não é só esperar, mas é ouvir a voz do Senhor e agir. Se Jesus Cristo ordenou para tirar a pedra, você deve tirar a pedra. Se Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e disse para desatá-lo, o que as pessoas deviam fazer era desatar aquelas ataduras. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós sofremos mais do que precisamos porque nós simplesmente não fazemos o que o Senhor manda. E nós não fazemos o que o Senhor manda porque nos falta a fé, nos falta a confiança. Nós muitas vezes nos resignamos de braços cruzados achando que isso é esperança. Esperança, irmãos, não é ficar de braços cruzados. Quando você ouve o Evangelho, quando você crê no Evangelho, você sabe que tem um Salvador que é poderoso e que a palavra dele deve ser ouvida e praticada, a verdadeira fé é aquela que ouve e faz. Jesus Cristo mesmo diz que quem o ama é quem obedece a sua palavra. Lembre-se, o propósito do Evangelho e o propósito desse relato é produzir fé no seu coração. E fé
do ponto de vista bíblico, não é simplesmente aceitar certas declarações, não é simplesmente concordar com determinadas asseverações. Fé é confiança. Confiança é andar de acordo com a palavra do Senhor. Quem quer ter uma esperança gloriosa precisa fazer o que o Senhor manda, ainda que o que o Senhor manda seja difícil, ainda que pareça impossível, ainda que possa até nos incomodar. Como Marta disse: Senhor, o Senhor vai mandar abrir o sepulcro, mas já há 4 dias que ele morreu, ele já está cheirando mal. Muitas vezes, irmãos, nós declaramos muita fé com os nossos lábios, mas nós não fazemos o que o Senhor manda. E a esperança gloriosa é experimentada por aqueles que ouvem e praticam, por aqueles que ouvem e obedecem, por aqueles que ouvem e vão. A esperança gloriosa desafia você a demonstrar que você crê agindo, como Tiago, o meu irmão de Jesus Cristo, disse que você, se tem fé, deve provar a sua fé com as suas obras, com o que você faz, e não apenas com o seu discurso. Então, a esperança gloriosa é aquela que faz você se levantar e agir. Por fim, essa esperança gloriosa é assim, gloriosa, porque ela é depositada em Jesus. Eu deixei esse último aspecto para esse último momento, para que você não se esquecesse dele. E aí eu volto lá para o texto que eu li no início dessa exposição. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A esperança gloriosa, meu querido, é baseada em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu que falo com você, tenho o poder sobre a morte, tenho o poder de dar vida. A esperança gloriosa é aquela que está depositada em Jesus Cristo. Não é aquela que está depositada no que o seu coração deseja, não é aquela que está depositada na sua expectativa, não é aquela que está depositada no que você imagina, mas é aquela que confia em Cristo, porque Ele é aquele que ressuscita e vivifica. Eu acho muito interessante isso, quando Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ressuscitar é vencer a morte. Vivificar é estabelecer uma comunhão imperdível com Deus. Jesus Cristo disse para Marta que ele tem o poder sobre a morte. Quem crê nele tem a vida. Ainda que morra, pode viver. E quem vive e crê nele não morrerá eternamente. Jesus está falando da condenação eterna. Jesus está falando que quem nele crê não enfrentará a morte eterna, a separação eterna, irrecuperável, irreconciliável entre si e Deus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração e na sua mente. Se você quer ter esperança nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, você precisa depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Não é no que Ele pode fazer, não é confiar que Ele pode curar os doentes, que Ele pode levantar aqueles que estão abatidos. Ele pode fazer tudo isso, mas é mais do que isso, é confiar que Ele é a vida, Ele é a comunhão com Deus, Ele é a vitória sobre a morte. Essa esperança que é depositada em Cristo, ela é gloriosa porque ela é a esperança da vida eterna. Então, eu quero terminar essa meditação fazendo algumas aplicações para você. Primeiro, nesses dias difíceis, o que você e eu mais precisamos é de uma esperança que não acaba quando a dor e a perda bate na nossa porta. E a única esperança que pode manter você de pé
é essa esperança gloriosa que só Cristo pode dar. Essa esperança de que Cristo e a fé em Cristo vence a morte. A fé em Cristo livra você da condenação eterna. Como ele mesmo disse, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu faria a seguinte aplicação: o que adianta um homem ser curado se depois ele perder-se eternamente? Então você precisa dessa esperança gloriosa que só Cristo dá. Segundo, se você está sofrendo pelo medo, pela enfermidade, é hora de você substituir o medo pela fé, a confiança em Cristo. A confiança em Cristo vai dar a você aquela serenidade que teve Thomas Cranmer quando foi condenado à morte na fogueira, de enfrentar a morte com serenidade. O desespero é para aqueles que não conhecem essa esperança gloriosa que há em Cristo Jesus. Terceiro, nós estamos vivendo dias duros e é preciso saber que a ação de Deus tem alvos maiores do que os nossos alvos. Por isso, quero dizer para você, por mais poder que o Senhor tenha, por mais amoroso que Ele seja, não espere que Ele faça exatamente o que você deseja. Saiba que o Senhor estará ao seu lado para curar ou para consolar. Eu sei que essa é uma palavra difícil nesses dias, mas nós não somos resistentes à morte. A morte ainda é um inimigo a ser vencido de maneira definitiva. A promessa de vitória é para aquele tempo quando Jesus Cristo voltar. Por fim, não se conforme, meu irmão, em apenas declarar fé. Não se conforme achando que ter fé é apenas esperar por milagres. Ter fé é saber que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar uma esperança que é maior do que a morte, que sobrevive mesmo que Ele não faça nada do jeito que você quer. Mas se você crê nele, você sabe que Ele fará do melhor modo. Essa é a esperança gloriosa, saber que o Senhor está realizando a vontade dEle na sua vida. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essa esperança. Vamos orar. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar uma esperança gloriosa, a esperança de vitória sobre a morte, a esperança da vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes nossa perspectiva é limitada, é terrena demais e nós precisamos que o Senhor mesmo levante os nossos olhos para nós olharmos mais além. Perdoa-nos quando nós deixamos a desesperança achar lugar no nosso coração por não vermos o que desejamos ver. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos esta graça e esta fé, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero te agradecer pela sua companhia, pela sua presença. Quero convidar você a continuar compartilhando essa mensagem, se ela falou ao seu coração. Quero convidar você a participar das outras atividades da nossa igreja. Nós temos o nosso estudo na terça-feira, agora tudo no modelo online, terça-feira às 20 horas. A nossa academia bíblica no domingo às 10 horas da manhã. Temos o curso de preparação para aqueles que desejam ser membros da igreja, também online, às 3 horas da tarde no domingo. Temos os nossos grupos familiares às quartas e às sextas, e você pode participar através da ferramenta Zoom, onde os irmãos estão se encontrando para orar. Quero convidar você que é membro da Igreja da Moca a continuar
orando pelos pedidos que temos compartilhado com você. Quero convidar você a chamar seus amigos e familiares para participar dos programas que nós fazemos, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Como nós fazíamos no ano passado, nas nossas primeiras transmissões, nós vamos fazer agora também. Eu vou terminar pedindo a Deus que derrame a sua bênção sobre nós. Depois da bênção, nós vamos ter mais um louvor. Enquanto nós ouvimos esse louvor, você pode aí dar um abraço no seu irmão, um abraço virtual, é claro, né? Mandar o seu boa noite, a sua saudação, para que a gente possa terminar esse dia juntos, desfrutando dessa comunhão que nós temos aqui através dessa ferramenta. Vamos orar. E agora, irmãos, que a graça do Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão trabalhando. E que a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Meu Rei, rocha inabalável, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Doce Cristo, o princípio, o Amém. Sobre a morte, em glória ressurgiu. Eu sou dele e ele é meu também. Meu Rei, rocha inabalável,
rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia.